Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta aula de Física. Hoje vamos falar sobre dilatação térmica dos sólidos. Quando você aquece ou resfria um objeto, a tendência desse objeto é aumentar e diminuir as suas dimensões. Se você aquece um corpo, a tendência é aumentar as suas dimensões. Se você resfria um corpo, diminui a sua temperatura, a tendência desse corpo é diminuir as suas dimensões. Ou seja, aqueceu, o objeto aumenta de tamanho. Se você diminui a temperatura, resfria, o objeto diminui de tamanho. É isso que nós vamos ver nesta aula de hoje. Ok? Vamos dar alguns exemplos sobre a dilatação dos sólidos. Quando você tem uma moto que está com o motor superaquecido e você desliga essa moto, o escapamento dela fica dando uns estalos, uns barulhinhos, não é isso? Por quê? Porque quando o motor aqueceu o escapamento da moto, ele dilatou. E quando desliga os motores, ele começa a resfriar e começa a voltar ao seu estado normal, restituir o tamanho normal. E aí começa a dar aqueles estalos. Isso acontece muito também em telhados que tem aquelas bicas metálicas, né, de zinco. O sol atinge aquele material, aquele metal, e ele dilata e fica dando uns estalos também. Isso acontece também com portões. Os portões de aço, que o sol atinge esse portão, ele dilata e muitas vezes quando você vai abrir ou fechar esse portão, ele fica engastando, né? Difícil de abrir. Isso acontece com tampa de maionese, porque você resfria essa tampa na geladeira e ela reduz, fica apertado, difícil de você abrir. Isso acontece com os fios de alta tensão, entre um poste e o outro vai dar sempre uma curvatura, isso é proposital, porque em dias frios esse fio vai esticar. Se ele já estiver totalmente esticado, ele pode arrebentar. Tudo isso acontece por causa da dilatação dos sólidos devido à variação de temperatura. Aumentou a temperatura, cresce. Diminuiu a temperatura, encolhe. Beleza? Tranquilo. Nós precisamos então calcular essas variações que acontecem nos corpos, né? Essas variações que vão acontecer. Nós vamos chamar de ΔD, a variação que acontece nas dimensões desse corpo. Então, ΔD, variação na dimensão. D0 vai ser a dimensão inicial, ou seja, o que ele tinha antes de ser aquecido, as dimensões iniciais. O K é um coeficiente de dilatação. Esse K vai ser modificado à medida em que você modifica o material. Então, o alumínio tem um coeficiente, o aço tem um coeficiente, o ferro tem um coeficiente, cada material tem um coeficiente de dilatação. E ΔT, a variação de temperatura, ou seja, o tanto que vai ser aquecido ou o tanto que vai ser resfriado esse corpo. ΔT. Então, a variação nas dimensões é a dimensão inicial, vezes o coeficiente de dilatação, que é típico do material, vezes a variação de temperatura. Agora, se eu quiser calcular a dimensão final desse corpo, ou seja, a dimensão que ele tem depois que ele foi aquecido, aí a fórmula é essa aqui, ó. A dimensão final é a dimensão inicial, antes de ser aquecido, que multiplica 1 mais coeficiente vezes variação de temperatura. Cuidado que, na hora de resolver isso aqui, primeiro eu resolvo a multiplicação, né, o produto disso, depois eu somo com 1 e depois multiplico pela dimensão inicial. Aqui eu calculo a variação das dimensões, o tanto que aumentou ou o tanto que diminuiu. Aqui eu calculo a dimensão final dele, o tanto que ele tem depois de ter sido aquecido. Ok? Aqui é um cálculo, um tipo de cálculo, aqui é outro tipo de cálculo. Agora uma observação importante. Eu estou falando em dimensão, né?
Mas quais são essas dimensões que os corpos têm, né? O corpo pode ser considerado, na dilatação, apenas uma dimensão. Apenas, por exemplo, o comprimento, apenas a largura, apenas a altura, apenas o diâmetro, apenas uma diagonal, por exemplo, um comprimento qualquer. Nesse caso, a dilatação é chamada de linear. Mas isso pode acontecer, essa variação de dimensões, né, essa dilatação, pode acontecer considerando-se duas dimensões. Nesse caso, é chamado de dilatação superficial. E vai ser uma modificação feita na área da superfície de um corpo. Área de superfície. E essa dilatação pode ocorrer em três dimensões, ou seja, todas as dimensões do corpo, né? Ou seja, comprimento, largura, altura, as três dimensões juntas. Nesse caso, é uma dilatação volumétrica, ou seja, uma variação do volume do corpo. Então, pode acontecer essa variação de uma dimensão, só comprimento, só altura, só largura, só diâmetro, só raio. Pode acontecer em duas dimensões, que seria a área, e pode acontecer em três dimensões, que seria o volume do corpo. Beleza. Quando a dilatação é de apenas uma dimensão, chamado de linear, né, eu vou usar um coeficiente chamado coeficiente de dilatação linear, KL. Quando for uma dilatação em duas dimensões, ou seja, superficial, eu vou usar um coeficiente Ka. Esse coeficiente Ka, coeficiente está errado aqui, superficial. Desculpa aqui, coeficiente superficial. Isso, superficial. KS. O KS vai ser o dobro do KL, coeficiente de dilatação linear. Quando acontece em três dimensões, ou seja, o volume que vai variar, o coeficiente vai ser chamado de KV, coeficiente volumétrico. E ele vale 3 vezes o coeficiente linear. Ok? Então, de novo, ó, quando for uma dimensão, coeficiente linear, duas dimensões, coeficiente superficial, que é o dobro do linear, e três dimensões, coeficiente volumétrico, que é o triplo do linear. Beleza? Tranquilo? Bom, então aqui eu posso calcular a dilatação ocorrida por um corpo ou a dimensão final desse corpo depois de sofrer uma dilatação. Tranquilo? Na próxima aula a gente volta com mais exemplo disso aqui. Um abraço, até a próxima.